Fala aí, galera de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou Henrique Cruz, bem-vindo a mais um vídeo do nosso querido canal Pisteólogos, tá? Hoje o vídeo é um pouco diferente, é um pouco mais complexo. A gente vai tratar de Jesus como sendo divino. Será que a Bíblia nos mostra Jesus como divino? Que é um dos pontos principais para se provar que a Trindade é real. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então, se você está acostumado a assistir o meu vídeo almoçando, fazendo outra coisa, eu peço para você que pare um pouquinho, pegue papel e caneta, anote aqui todos os argumentos possíveis. Vai ser uma grande aula a respeito da divindade de Jesus. Lógico, esse é um assunto muito extenso, dá para falar horas e horas a respeito disso. Então, vou falar aqui dos pontos principais que a Bíblia nos mostra, né? Mas existem vários e vários textos e é isso que a gente vai provar aqui. E por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque surgiu essa dúvida por conta do penúltimo vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui o card, onde surgiu aí uma pessoa falando a respeito da Trindade pintada por Roma. Então este vídeo eu quero focar principalmente na divindade de Cristo Jesus, provando biblicamente no texto original do grego e não do latim, que é o texto que muitos julgam ser o texto inventado por Roma. Então a gente vai falar a respeito do texto original do grego mesmo e o original do hebraico. E quando a gente for falar do Antigo Testamento em grego, a gente vai tratar a Septuaginta, ou Septuaginta, para quem está acostumado a chamar de Septuaginta. A Septuaginta é a tradução judaica, foram judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E é essa tradução que a gente vai usar. Então, bora pro vídeo. Nós temos um ponto principal quando falamos que somos cristãos. E o ponto principal é: Jesus é Deus. Isso levanta algumas questões. Somos chamados de uma religião monoteísta, ou seja, acreditamos na existência de um único Deus verdadeiro. Os outros deuses para nós são falsos e não existem. Então somos uma religião monoteísta. Acreditamos na existência de um único Deus. Se acreditamos na existência de um único Deus, diferente de biteístas, triteístas ou politeístas que acreditam na existência de vários deuses, como podemos então dizer que Jesus é Deus? Já que a gente também afirma que Yahweh, o Deus Pai, é Deus. E, consequentemente, também a gente afirma que o Espírito Santo também é Deus. Como a gente relaciona todas essas coisas? Pois, afinal, não acreditamos em três deuses. E aí, a gente responde da seguinte forma: somos monoteístas. Cremos que existe sim um único Deus. E esse Deus, ele é manifestado nas pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes que subexistem ao mesmo tempo na mesma substância de um único Deus. Ou seja, um único Deus é três pessoas. E essas três pessoas têm essa única substância chamada Deus. E essa única substância dessas três pessoas é o que chamamos de Yahweh. Então, para nós cristãos, Yahweh é esse Deus que é manifestado em três pessoas. E aqui eu só quero afirmar mais uma vez o que cremos. Cremos em um único Deus. João 17,3. Esta é a vida eterna. Aqui é Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Efésios 4, 5 a 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel, Shema Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, tá bom? Então, adoramos e cremos em um único Deus, e esse Deus é Yahweh. E esse Deus Yahweh, que muitos julgam ser o Deus Pai, é o que nós chamamos de Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas que possuem uma economia específica entre si, uma interação específica entre si,
por serem pessoas diferentes, mas ainda subsistem uma única substância, que é Deus. Então, se cremos em um Deus, isso surge muitas dúvidas. Como pode ocorrer, então, o Pai ser Deus e o Filho ser Deus? Nós cremos em dois deuses? Jamais. Quando falamos que o Pai é Deus e o Filho é Deus, estamos falando que os dois é um único Deus, que é o Deus Yahweh. Isso é o que a gente chama de teologia do mistério. A nossa mente humana não consegue alcançar os desígnios de Deus. Então, tem partes de Deus que é incognoscível, ou seja, a nossa razão não consegue alcançar. O nosso intelecto não consegue definir. E uma dessas coisas é a Trindade. 3 pessoas existindo em um único Deus. Mas, para que isso ocorra, para que isso seja verdade, a gente tem que definir que isso é bíblico. Como cristãos, acreditamos que a Bíblia detém toda a verdade da sã doutrina. Então, se a Bíblia me apresentar Jesus como Deus, Deus Pai como Deus e o Espírito Santo como Deus, eu tenho que acreditar que eles são Deus. Mas da mesma maneira que a Bíblia me apresenta que há um único Deus, eu tenho que acreditar que há um único Deus e não 3 deuses. É por isso que a gente cita Santo Agostinho, porque Santo Agostinho diz: Trindade, tente entendê-la, ficará louco, a rejeite e perderá a sua alma. Porque rejeitando a Trindade, estamos rejeitando Deus. Então esse vídeo vai ser para mostrar que a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Apresentando Jesus como Deus e igual ao Deus Pai, nós só temos uma única resposta: a Trindade existe. Existem pelo menos 2 pessoas, que aí eu posso fazer um vídeo falando depois só sobre a divindade do Espírito Santo, mas existem 2 pessoas pelo menos distintas, Deus Pai e Deus Filho, e os dois são apresentados sendo o único e verdadeiro Deus. É o que a gente chama de teologia do mistério, a gente pode até não compreender. Quando compreenderemos todas essas coisas, e aí a gente responde com o que Paulo fala em Coríntios, que naquele grande dia, no dia do Senhor, conheceremos a Deus da mesma maneira que Ele nos conhece. Então nós finalmente entenderemos o que é Yahvé, o que é Yahweh, porque conheceremos a Ele da mesma maneira que Ele nos conhece. E ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Yahweh, tá bom? Então, a gente vai tratar aqui dos textos na forma exegética. Então, a gente vai tratar dos textos originais, significados das palavras, para mostrar que Jesus é Deus. A gente começa no nosso vídeo falando das declarações de que Jesus é Deus. O texto mais comum, João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. En arche en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, em hologos. E aqui a gente tem hologos e theos, ou seja, o verbo é chamado de Deus. O verbo é chamado de Deus, theos. E aqui, por ser um artigo indefinido, parte do theos não é proston theon, theon já tem um artigo definido, theos não, é um artigo indefinido. Muitos vão argumentar que esse artigo indefinido está declarando que o verbo é um Deus. Mas não é isso que o texto diz. Tratando de leis exegéticas, a gente não pode colocar um significado na palavra só porque ela não tem um artigo indefinido. Uma hora eu posso falar um pouco mais, porque aí vai entrar em um assunto muito profundo sobre a exegese bíblica. Então uma hora eu posso fazer um vídeo específico só sobre João 1:1. Mas por enquanto, o que a gente pode defender aqui para ficar mais fácil é: se theos aqui não tem um artigo definido, então toda vez que aparecer theos sem um artigo definido, lógico, então eu terei que ver o contexto e trazer um Deus toda vez que aparecer theos. Mas toda vez que no grego aparece sem um artigo definido, ele nunca aparece sendo um Deus. Ele sempre aparece como é Deus. O único caso está em João 1:1. E aqui, quando a gente trata de exegese, a gente trata de buscar o significado do texto, trazendo o pensamento do autor em si e do que é costume no texto bíblico e usual no texto bíblico a respeito daquela palavra. Se o texto bíblico traz theos sem o artigo definido como é Deus, então o texto de João 1:1, por não ter o artigo definido, também tem que trazer como sendo é Deus. Então, a melhor tradução é que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A melhor tradução é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então, tal que muita gente usa a tradução em português desse era Deus para dizer que Jesus, em algum momento, depois que saiu do Pai e encarnou, ele deixou de ser Deus. Mas o era aqui, traduzido aqui, não tem sentido de
deixar de ser, mas no sentido do passado, que no passado ele é um Deus. Sendo que, se no passado ele é Deus, no presente ele continua sendo Deus. Tá bom? É por isso que usam aqui o verbo era, tá? Mas aí é uma decisão de tradutores. A melhor tradução seria o verbo é Deus. E a gente tem que entender também a parte filosófica de logos. No entendimento filosófico da época, o logos ele é a física de todas as coisas. O logos é imanente. Então, tudo emana do logos. Tudo vem a partir do logos. Então, o que João 1 está dizendo? No princípio, onde tudo emana, esse emanar de todas as coisas, esse verbo, esse logos, é Deus. E tudo que emana desse Deus estava com Deus e é Deus. Então é isso que João está argumentando. Lá no princípio, toda a física de todas as coisas, tudo que existe, Colossenses depois vai afirmar isso a respeito de Jesus. Tudo que existe, tudo subsiste nele. Então, João já está argumentando isso aqui. Por tratar de logos, João está dizendo Jesus, porque aqui ele está tratando da encarnação de Jesus, e ele coloca Jesus como verbo, fala, então Jesus, em tudo nele subsiste. E esse verbo, esse Jesus, é Deus. Outro texto que a gente pode ter de declarações claras a respeito de Jesus é Deus, é João 20, 28, onde Jesus aparece agora ressurreto aos seus discípulos, e Tomé não crê que aquele é Jesus. Então Jesus pede para Tomé tocar no lado e nas feridas das mãos, para mostrar, e aqui Jesus, para mostrar que ele já está com o corpo, porque ele ainda tem as marcas nas mãos, então Jesus ainda está com o corpo humano, mas não é um corpo humano corruptível, é um corpo humano transformado, por isso que ele é chamado primogênito dentre os mortos, porque ele tem essa característica de ser o primeiro a ser transformado, nesse corpo transformado. Então Jesus mostra que ele está neste novo corpo, e que este corpo é real, é palpável, e Tomé então lhe diz, Senhor meu e Theos, Deus meu. A palavra Theos, que é sempre traduzida para Deus, inclusive Deus Pai. Então toda vez que apresenta Deus Pai, apresenta Deus de alguma maneira, também é trazido Theos. A palavra Theos aqui é usada diretamente para Cristo Jesus. E Cristo Jesus não repreende a adoração de Tomé. Tomé adora Jesus dizendo, Senhor meu, Kyrios meu e Theos meu. Kyrios é a tradução do nome Adonai na Septuaginta. Adonai, no Antigo Testamento, era um nome que era trocado quando se falava em Yahweh. O judeu, para não pronunciar o nome de Deus em vão, Yahweh, ele trocava a palavra por Adonai. E Adonai na Septuaginta é traduzido como Kyrios. A mesma coisa, Yahweh, quando aparece no Antigo Testamento e é traduzido para a Septuaginta pelos judeus, é traduzido como Kyrios. Então, Tomé está olhando para Jesus e está dizendo, tu és Kyrios e Yahvé. Tu és Yahweh e tu és Theos, meu Deus. Tu és Kyrios e tu és Theos. E Jesus não repreende Tomé, confirmando que ele entendia que ele era Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, Jesus como judeu que era, que acima de todas as coisas, ele ama a Deus, porque todo judeu é o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, mostrando que ele ama a Deus todas as coisas, ele jamais permitiria alguém lhe chamando de Deus. Mas aqui ele não corrige Tomé. Pelo contrário, ele só continua a conversa como se isso fosse normal. Porque ele reconhecia que ele era Theos e que ele era Kyrios, que ele era Deus, que ele era Yahweh, tá bom? Colossenses 2:9. Pois toda a plenitude da divindade habita corporealmente em Cristo. No grego, pleroma theothetos, plenitude da divindade. E isso indica uma essência completa de Deus. Pleroma é aquilo que é cheio. Então, por exemplo, um navio, ele é cheio de tripulantes. Quando ele está cheio de soldados, tripulantes, marinheiros, é usado pleroma. No Novo Testamento, os crentes, quando estão cheios da presença de Deus, cheios do poder, da ação e da riqueza de Deus, eles estão cheios do pleroma de Deus. Então, o pleroma também pode ser aquilo com o qual algo é preenchido. Então, aquelas coisas com o qual o navio tinha, então os mantimentos, tudo que era preenchido no navio, era pleroma também. E aqui está um dos primeiros argumentos contra, que a gente pode tratar aqui, que é dizer que Jesus, ele, nessa plenitude da divindade, ele não é Deus.
mas ele é cheio do poder de Deus, assim como o crente é. Porém, pleroma também tem significado como consumação, plenitude do tempo, abundância, cumprimento e realização. Jesus diz, está consumado. Ele fala a respeito disso. E pleroma também pode ser traduzido como consumação ou plenitude do tempo. Aqui Jesus não está somente cheio da presença de Deus, até porque pleroma não está sozinho. Lembra? Texto no seu contexto, pleroma está acompanhado da palavra theotetos. Theotetos é divindade. Do que Jesus está cheio? Jesus não está cheio da presença, do poder, da ação das riquezas de Deus. Jesus está cheio da theotetos, divindade. Quando eu junto pleroma com theotetos, eu tenho plenitude da divindade. Então ele é completo, ele é cheio, ele é consumado, ele é a realização, o cumprimento, ele está completo, pleno de toda a divindade. E aqui, essa divindade, ela não é tratada de divindade de Deus. Não. Ele só diz que toda a plenitude da divindade, aquilo que é divino, aquilo que é Deus, toda a plenitude habita corporealmente em Cristo Jesus. Então, o corpo de Cristo Jesus é pleno em divindade. Ele é cheio, completo da substância divindade. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Contudo, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Aqui está dizendo, a respeito do Filho. Que Filho? Jesus Cristo. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E isso é uma referência dos Salmos 45, versos 6 e 7, que é aplicado diretamente a Jesus, mostrando e confirmando que Jesus é Deus, pois a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, está chamando o Filho de Deus, subsiste para todos sempre. Apocalipse 22, 13, Jesus declara ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E esse título é exclusivo de Deus. Isaías 44, 6, Deus diz: assim diz o Senhor, assim diz Yahweh Adonai, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Yahweh está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. E aqui a Septuaginta traduz Senhor como Kyrios e Deus mais uma vez como Theos. Então, ele está dizendo, o próprio Yahweh está dizendo que ele é o primeiro, ele é o último. E além dele, não existe outro Deus. E Jesus está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quantos primeiros e últimos existem? Se Deus acabou de dizer que ele é o primeiro e ele é o último, e além dele não há outro Deus. E Jesus está dizendo, eu sou esse primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio de todas as coisas, e todas as coisas têm fim em mim. Esse título era exclusivo de Deus, e Jesus está usando esse título. E a mesma coisa ele vai fazer isso em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Outra coisa que a gente tem a respeito de Jesus ser divino são os atributos exclusivos de Deus demonstrados por Jesus. Por exemplo, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente e pode perdoar pecados. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onisciente e somente Deus pode perdoar pecado. Somente Yahvé tem esses atributos. O Antigo Testamento aponta inteiro para ser Yahvé tendo esses atributos e ninguém mais. É Yahvé que acalma a tempestade lá em Salmos. É Yahvé que está presente em todos os momentos com o povo de Deus. Inclusive é isso que o próprio salmista vai dizer. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no caminho dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e tua mão direita me susterá. É o salmista dizendo que Deus é onipresente, que Yahvé é onipresente. E Yahvé tem toda a ciência, ele conhece todas as coisas. Tu conhece todas as coisas.
e os teus pensamentos são inalcançáveis. E só Yahvé pode perdoar pecados. Então, se esses quatro, só esses quatro, tem mais. Então, se esses quatro atributos forem aplicados a mais de uma pessoa, essa pessoa tem que ser Yahvé. E aí a gente tem Jesus mostrando onipotência, acalmando a tempestade. Mateus 8, 26, 27. Jesus multiplicando pães e peixes, João 6, 10, 11. Jesus transformando a água em vinho. Jesus ressuscitando morto. Jesus curando cego. Jesus curando enfermos. Jesus curando paralíticos, purificando lepras. Todo poder é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem toda onipotência. Mas é Yahvé que tem toda onipotência. E aqui mais pode até argumentar. Não, mas Jesus fazia isso pelo poder de Yahvé. No Antigo Testamento, ninguém fazia qualquer coisa pelo poder de Yahvé, ok? As pessoas oravam a Yahvé, e Yahvé respondia. Em nenhum desses momentos, Jesus orou a Yahweh. Jesus simplesmente fez, ok? Ele não clamou Yahweh, a não ser em momentos específicos. Mas ele ordenou a tempestade que acalmasse. E os ventos cessassem e acalmasse o mar, a ponto de os discípulos ficarem atônitos, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque somente Yahvé tem poder para acalmar as coisas. A natureza só responde a Yahvé. Jesus não orou neste momento pedindo o poder de Deus. Jesus agradeceu ao Pai na multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Ele não orou para que multiplicasse os peixes e os pães. Ele deu graças e partiu. Ele agradeceu a Deus e partiu. E tudo se multiplicou. Não é ele pedindo que Deus haja, mas é ele agindo como se fosse Deus, certo? Ele tem onisciência, ele conhece todas as coisas. Ele conheceu os pensamentos das pessoas, Mateus 9:4. Ele predisse a sua ressurreição e morte. E aí muitos vão dizer, mas tem uma coisa que Jesus não predisse. Tem uma coisa que ele não sabe, também ele não é todo onisciente. Ele não sabe o dia da sua volta. E aí, aquela pessoa que não sabe fazer a separação do homem Jesus e do Deus Jesus. E que essas duas naturezas habitam corporealmente em Cristo. Porque quando ele ressuscita, é um corpo. Ainda assim é um corpo, certo? É um corpo glorificado, mas ainda é um corpo. Quando Jesus Cristo ressuscita, ainda é um corpo. Então ele ainda tem humanidade. E nele habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus, o tempo inteiro, ele é humano e divino. Jesus, como humano, não sabe quando ele volta. Mas Jesus divino jamais deixaria de saber quando ele volta, porque ele conhece todas as coisas. O que a gente chama isso é a falácia do silêncio. Se não há passagens específicas dizendo que Jesus conhece o dia da sua volta, então não posso dizer que Jesus conhece o dia da sua volta. Isso é um espantalho que usam para bater nesse tipo de argumento, mas aí a gente tem ele sendo o criador de todas as coisas, ele sabendo todas as coisas, ele conhecendo o íntimo do coração do ser humano. Incluindo, no Apocalipse, a gente tem ele como Cordeiro de Deus, desatando os selos, mostrando que ele conhece, ele vê o derramamento das taças, ele vê o momento da sua volta. E ele vai ao momento da sua volta. Então, Jesus conhece, como Deus, o dia da sua volta. Quando ele fala isso lá em Mateus, que ele não sabe o dia da sua volta, ele fala como homem. Mas ele conhece pensamento das pessoas, ele predisse sua ressurreição e morte. Quando ele está discutindo com os fariseus, lá em Marcos 2, 5, 7, a respeito de ele ser capaz de perdoar pecados, que é o que a gente já vai discutir daqui a pouco, o texto mostra que os fariseus pensaram e Jesus, conhecendo o pensamento deles, foi confrontá-los. Então Jesus conhece os pensamentos. Então ele é onisciente. E ele é onipresente. Assim como Deus e Yahvé fala que os salmistas falam que ele está em todo lugar, Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Estarei convosco até o fim dos tempos. Ele faz essa promessa aos discípulos. E é uma promessa que chega até nós, que até o final desta era, até o final de todas as coisas, Jesus Cristo estará conosco. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Que é o outro Cristo. É um outro igual a mim. Um outro conselheiro. O outro Paracletos, que estará com vocês. E é isso que ele diz para os discípulos, né? É um outro eu, um outro Paracletos, um outro igual a mim, um outro conselheiro que estará com vocês e dirá a vocês o que vocês devem fazer. E é através do Espírito Santo, Jesus está conosco, porque ele é onipresente. E ele pode perdoar pecados. Jesus pode perdoar pecados. Isso é exclusivo de Yahvé. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 11. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.
Estavam sentados ali alguns mestres da lei, ou seja, aqueles estudiosos da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Os mestres da lei que estudavam a lei diziam: só Deus pode perdoar pecado, só Theos pode perdoar pecado, só Yahvé pode perdoar pecado. Quem é esse que está blasfemando, dizendo que seus pecados estão perdoados? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e é a onisciência de Jesus, e ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Então Jesus está confrontando os mestres da lei. O que é mais fácil dizer? Blasfemar, dizendo os seus pecados estão perdoados, que isso qualquer um pode fazer, qualquer um pode blasfemar. Eu posso chegar aqui para você e falar: seus pecados estão perdoados, mas isso não tem efeito, certo? Ou é mais fácil falar: levante, pegue a sua cama e ande. Eles raciocinam. Mais fácil falar, blasfemar, falando: seus pecados estão perdoados. É impossível alguém que não anda pegar a sua maca e andar. E aí Jesus diz: para mostrar para que vocês saibam que o Filho do Homem, e aqui Filho do Homem é uma referência a Daniel, a gente pode até fazer um vídeo a respeito do Filho do Homem, né? Uma referência a também Jesus divino, porque o Filho do Homem lá em Daniel é tratado como Deus. Então, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele está dizendo: para provar para vocês que eu posso perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, pegue sua maca e anda. Eu fiz o que para vocês seria o mais difícil, fazer o cara andar. Para vocês, o que seria mais difícil que era fazer o cara andar, eu fiz. Então significa que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E é isso que Cristo Jesus deixa claramente. Mas Jesus Cristo, fazendo isso, ele diz que ele é Deus, pois só Deus pode perdoar pecados. E Jesus recebeu a adoração. Mateus 2,11, os magos adoraram Jesus ao nascer, prostraram-se e ajoelharam e adoraram a Jesus, proskeneos, ali é a palavra, tá? Os discípulos adoraram Jesus após a sua ressurreição, e a gente já até leu lá o Mateus 28 a respeito de Tomé também. Os céus adoram como cordeiro. Apocalipse 5:12, 5 do 12 a 13 e Apocalipse 22:3. E aqui eu quero trazer uma observação, a palavra proskinel e latreu. Muita gente vai argumentar que Jesus recebeu prosquineos e que prosquinel não é adoração. Prosquinel é reverência. Você pode prestar prosquinel a um rei. Você pode prestar prosquinel a alguém que você seja maior que você em certa hierarquia. E que isto não é uma adoração. Que a adoração no Novo Testamento é traduzida por latreu, que é serviço, prestar culto. E isso é dado somente a Deus. Eu ouvi esse argumento. Então, vamos tratar de latreu. Então, latreu é adoração, certo? É a única palavra usada especificamente para adoração. Adorar, servir, prestar culto. É o que significa latreu. Então, se tiver um texto nas Escrituras Sagradas, no original, não estou falando do latim, não estou falando do texto romano, eu estou falando do texto original grego, que a palavra latreu aparece para Jesus, significa que Jesus foi adorado, correto? Então, abre comigo, Apocalipse 22:3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. E servirão aqui é latreu. Então, os seus servos o adorarão. Adorarão a quem? A Deus e o Cordeiro. E é o que diz. O trono de Deus e do Cordeiro, o trono, estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Adorarão a Deus e o Cordeiro. E aqui, João ele escreve o adorarão, o servirão. Servirão a quem? Ao único Deus que é revelado no trono. O Deus e o Cordeiro. Eles prestarão latreu. Cordeiro aqui é Cristo Jesus. A palavra latreu, de Apocalipse 22:3, está se referindo a Jesus, o Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e seus servos o adorarão, o servirão, prestarão culto a Deus e o Cordeiro. O Cordeiro está sendo adorado. E isso é para provar que latreu é usado para Jesus. Mas aí a gente entra na falácia de que prosquineos não é usado necessariamente para adoração. E aqui a gente vai para outra regra exegética. Se prosquineos, então, aparece como adoração a Deus, então prosquinel pode ser traduzido como adoração. E prosquinel aparece em adoração a Deus no Novo Testamento. Da mesma maneira que prosquinel aparece para adoração
a Jesus. Então, proskinels, ele também tem que ser usado para adorar a Deus. Se proskinels é usado para adorar a Deus, na forma de adoração, prestar culto, então pode ser usado também a mesma palavra para Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, proskinel, e só a ele te darás cultos. Latreu, as duas palavras usadas para adoração a Deus. Adorarás a Deus e só a ele prestará culto. Se proskinel está sendo usado aqui para Deus, pode ser usado todas as vezes para Jesus, onde acontece um ato de adoração, tá bom? João 4:21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer em que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarão ao Pai, prestarão culto ao Pai. E aqui, adorarão ao Pai, no sentido de prestar culto, é a palavra proskinels. Então, o Pai é dado a ele proskinels. Se para o Pai é adorado com proskinels, Jesus também é adorado com proskinels. Da mesma forma que o Pai é adorado por latreu, Jesus também, como a gente viu lá em Apocalipse 22:3, é adorado por latreu. Então, as duas palavras são usadas para adoração e as duas palavras são usadas para Jesus e para Deus Pai. Então, eu posso dizer que toda vez que alguém adorou Jesus, como em Mateus 9:18, Mateus 8:2, Mateus 14:33, vivendo os que estavam no barco adorando, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mateus 28:9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas aproximando, abraçaram e aos seus pés o adoraram. Então, todos os momentos em que Jesus é adorado, com proskinels também posso traduzir como adoração, já que esta palavra também é usada para adoração a Deus Pai. Então ficou bem claro aqui, se Jesus recebeu adoração, como nesses textos que a gente já citou, como Mateus 2:11, Mateus 28:9, Apocalipse 5:12-13, então Jesus é Deus, porque somente a Deus prestarás culto, que é um mandamento, né? Somente adorar ao Senhor Deus, e só a Ele prestar culto, é o primeiro mandamento. E latreu também, lá em Apocalipse 22:3, é usado para Jesus. Tanto latreu quanto proskinel é usado para Jesus, em forma de adoração. Se Jesus é adorado, e só pode adorar o único Deus, Jesus é Yahweh. Outra coisa que a gente pode dizer é que nós temos títulos divinos atribuídos a Jesus, como por exemplo, Filho de Deus. Lá em João 5:18 diz que indica igualdade com Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, significa que ele é da mesma substância do Pai. Tendo a mesma substância do Pai, ele é Deus. Eu, se eu tenho um filho, esse filho nasce com meu Gênesis, com a minha substância. E que substância é essa? Humana. Eu não consigo gerar outra coisa que não seja humano, ok? Que não venha com carne, osso, pele, órgãos. Tudo que eu conseguir gerar é humano. Tudo que Deus gera é divino. Tudo que Deus cria é outra coisa, mas tudo que Deus gera é divino. Se ele é chamado Filho de Deus, a ponto dos fariseus gritarem blasfêmia, João 5:18. Por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, para os fariseus, Jesus falar, eu sou Filho de Deus, ele se iguala a Deus, porque ele é da mesma substância do Pai. Quando Deus gera Deus, ok? Então Jesus, por ser Filho de Deus, ele é igual ao Pai, Deus. Outro título que Jesus usa, lá é o que a gente encontra em João 8:58, referindo-se ao Êxodo. Jesus, em João 8:58, diz: antes de Abraão existir, eu sou. Ego eimi, que é referindo-se a como Deus se apresentou a Moisés em Êxodo 3:14. Eu sou o que sou. Eu sou Yahweh, tá bom? Então, Jesus dizendo, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou Yahweh. Eu era aquele que estava com Moisés, que eu sou, Egoemi. A Septuaginta também vai traduzir esse eu sou de Êxodo 3:14, lembrando mais uma vez, Septuaginta é tradução judaica, tá? A lenda diz que 70 judeus traduziram do hebraico para o grego, por isso se chama Septuaginta. 70 judeus traduziram do hebraico e aramaico para o grego, e as 70 traduções estavam extremamente iguais. E a Septuaginta traz o Êxodo 3:14, esse eu sou o que sou, como egoemi também. Então Jesus está fazendo essa referência, dizendo, eu sou. Outra coisa é que ele é Senhor dos senhores. Vamos ler o versículo 14 e 15. De 1 Timóteo capítulo 6. Guarde este mandamento imaculado. Aqui é Paulo falando a Timóteo. Irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está começando a falar de Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele, quem? Jesus Cristo,
é o bendito e único soberano. O único soberano era Yahweh. E aqui Paulo está dizendo, ele, Jesus Cristo, é o único soberano. O Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis no Antigo Testamento? Yahweh. E Jesus está recebendo o título de Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. E é um título dado somente a Yahweh. Yahweh é o Senhor dos Senhores. Porque ele era o Deus sobre todos os deuses. Ele era o Senhor sobre todos os senhores. E agora está aplicado a Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos Senhores. E outro título também que Jesus carrega, ele é o princípio e é o fim, a gente já discutiu isso mais atrás. A gente tem isso em Apocalipse 22:13, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, sou o princípio e o fim. E princípio e fim, primeiro e último, é o que o próprio Deus, Yahweh, fala que ele é lá em Isaías 44. Tá bom? Eu sou o primeiro e o último e além de mim não há Deus. E Jesus recebe esse mesmo título. Então, acabando o vídeo, vamos refutar algumas objeções. Então, eu já te apresentei Jesus e falei, Jesus é divino. A Bíblia mostra Jesus como divino. Ele tem atributos divinos, ele tem títulos divinos, ele é adorado como Deus e as pessoas o reconhecem como Deus e ele não nega isso. E aí as pessoas dizem, mas Jesus nunca disse ser Deus. E aí as pessoas esquecem, quando ele recebeu a adoração lá de Tomé, em João 20:28, recebeu a adoração, Senhor meu e Deus meu, ele não repreendeu Tomé, então ele reconhece que ele é Deus. E ele usa em João 8:58 o eu sou, ego eimi. Então o próprio Jesus está afirmando, eu sou. Jesus também vai citar lá, o Filho do Homem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. Então ele fala a respeito. E ele fala também a respeito de ser o Filho de Deus. Então Jesus sim se reconhece como Deus, tá? Mas como pode ser Jesus igual a Deus, ser um Deus igual a Deus? E aqui é o argumento dos testemunhos de Jeová. Se ele fala que o Pai é maior do que eu, em João 14:28, e fala que o Pai é maior do que ele, e aí é o que a gente chama de economia da Trindade, ok? O Filho serve o Pai, mas não é menor que o Pai. Mas em sua condição de filho, por ser filho, ele também é servo do Pai. Mesma coisa o Espírito. Mas isso não muda o fato de suas divindades serem iguais, a substância é igual, mas por serem pessoas diferentes, têm funções e interações diferentes. Jesus, como filho, ele se submete ao Pai. E Jesus, quando falava o Pai é maior do que eu, ele fala isso como humano, em submissão ao Pai durante a missão terrena. Tem outra coisa que é Eli, Eli, lama sabachthani, ou Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E isso é a frase de Jesus chamando o Pai de meu Deus. Isso, para quem não consegue fazer ligações bíblicas, nunca vai entender realmente esse texto. Porque isso aqui é uma citação dos Salmos 22. Sendo uma citação dos Salmos 22, que é um salmo messiânico que mostra explicitamente a carga do pecado e a separação de que Jesus está sentindo de Deus Pai por conta do pecado para se cumprir o que estava escrito em Salmos 22, é que muita gente não consegue entender Jesus chamando ele de meu Deus. Vamos lá para os Salmos 22, vamos ler Salmos 22. Esse é um dos textos mais lindos. E Jesus está dizendo, proclamando, meu Deus, por que me desamparaste? Recebendo todo o castigo humano. Ele falou isso por culpa sua, por conta do seu pecado. Por conta do seu pecado, ele se separou de Deus e recebeu toda a ira de Deus, tá bom? E aí ele cita o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque está longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondo, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo. Caçoam de mim, caçoaram de Jesus na cruz. Todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Foi o que o ladrão na cruz disse, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre desde minha segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que eu nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno. És o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim. Rodeiam-me poderosos de Bazã. Como um leão voraz rugindo, escancaram a boca. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó,
à beira da morte. Cães me rodeiam, bando de homens mal me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Isso aqui é o Salmos, não é Jesus falando. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si. Os soldados lançaram as hostes de Jesus e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Você entende o quão profundo é esse salmo para você simplesmente reduzir a ele? Jesus está chamando Deus de meu Deus. Jesus está em profunda angústia. Ele agora está sendo separado do Pai, recebendo o castigo da humanidade. Todo o cálice da ira de Deus está sendo derramado em Jesus agora. Isso mostra a profundidade do seu sofrimento humano. Jesus está sofrendo pelo nosso pecado, para pagar tudo e perdoar, porque Ele é Deus. Chamar a Israel, o Senhor Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E essa objeção muitos dizem, viu? Deus é único, não pode ser três. Estão corretos, Deus é único. Mas Deus não é um. Aqui, Eshechat é chamar Israel, Elohim, Adonai, Elohim, Eshechat. Eshechat é o termo em hebraico para composto, não é numérico. Numérico é Yahid. E quando é um, numérico é Yahid. Esse Hat é composto. Esse Hat, por exemplo, é usado para Gênesis lá, onde o homem e a mulher, ambos serão uma só carne. Uma só carne é esse Hat. Ou seja, é um composto. Eu e minha mulher, eu e a Beatriz, não somos uma única pessoa. Número um, não somos uma pessoa. Eu sou Henrique e ela é Beatriz. Mas como casados, somos uma unidade composta. Esse Hat. E é aqui que diz, chamar Israel Elohim, Adonai Elohim, Eshechat. Se fosse para ser um, Deus é um, então deveria ser usado Yahid, como todo o Velho Testamento em hebraico diz Yahid para numérico e Eshechat para um composto por mais de um, entendeu? Um composto mais de um é Eshechat. Questão de numérico, Deus é um, numérico é Yahid. Então, para se valer a tradução, o Senhor Deus é um, deveria-se ser usado Yahid, mas não é usado, tá bom? Então, é uma unidade composta de Deus, não é singular. É como vemos na Trindade, algo composto, certo? Latreu, a gente já falou aqui, sendo tanto latreu quanto proskinel usado para Jesus e usado para Deus. Então, aquele argumento de que Jesus não recebeu adoração, Jesus recebeu latreu em Apocalipse 22:3. E da mesma maneira, Deus também recebe proskinels e Jesus também recebe proskinels. Os dois recebem proskinel e latreu. Jesus como o primogênito. E aqui a gente vai tratar do texto de Colossenses 1, no capítulo 1, do versículo 15 até 17. Ele é o primogênito. Então as pessoas entendem a palavra primogênito, prototokos, como sendo ele o primeiro da criação. E aqui, vamos lá, Colossenses 1, versículo 15 em diante. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí as pessoas costumam argumentar. Como assim? Se ele é o primogênito, ele é o primeiro, então, de toda a criação. Então, Jesus é criado e não gerado. Se ele é criatura, ele não é Deus, certo? Mas é porque as pessoas não sabem o que significa primogênito. Prototokos. Prototokos no grego não significa primeiro criado, mas aquele que tem preeminência. O herdeiro principal. Primogênito não é a mesma coisa no português. Tá bom? Prototokos no grego não é a mesma coisa do primogênito em português. Primogênito a gente fala, é o primeiro filho. Então o primeiro da criação. Por isso que é traduzido como primeiro da criação. Mas prototokos é preeminente. Ele tem preeminência na criação. Ele é o herdeiro principal da criação. Primogênito é o herdeiro principal, aquele que tem a preeminência. Ele é prototokos. E é o texto grego que está dizendo que Jesus Cristo é prototokos. Então, isso quer dizer que tudo parte dele, tudo é para ele. E é o contexto de Colossenses 1 vai continuar dizendo. Por isso que é bom ler o texto no seu contexto. Então, continuando, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, no Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, então através dele. Por isso que ele tem primazia na criação, preeminência na criação, porque tudo veio dele. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. E ainda continua, ele é a cabeça, o corpo da igreja, é o princípio, o primogênito, ele tem a preeminência dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, em Jesus Cristo habita toda a pleroma, em Jesus Cristo ele é o prototokos, e em Jesus Cristo cria todas as coisas.
Então, por que ele é o primogênito da criação? Porque ele é criador de todas as coisas. Então, se a gente ler o contexto de Colossenses, a gente vê Jesus sendo descrito como o criador de todas as coisas. Mas quem é o criador de todas as coisas? Que o Antigo Testamento aponta: Deus. Jó fala a respeito de quem? Yahweh, criador de todas as coisas. O salmista fala a respeito de quem? Yahweh, criador de todas as coisas. Quem Colossenses diz que é criador de todas as coisas? Jesus. E isso elimina a ideia de que ele é uma criatura. Criatura não cria nada, ok? A gente imita criações de Deus. A gente não cria nada do zero. Eu não posso fazer nada do zero. Eu pego aquilo que já existe, modifico, transformo, mas eu não crio. Eu não faço ex nihilo. Eu não crio nada do nada. Mas Jesus é descrito como o criador de todas as coisas. Ele faz ex nihilo. Ele cria nada do nada. Então, a palavra prototokos, primogênito, enfatiza a posição de Jesus como filho e não como parte da criação. Então, a gente chegou ao fim. Com isso, a gente mostrou que a Bíblia apresenta Jesus plenamente como Deus e como homem, e a sua divindade é essencial para a nossa fé. Existem muitos mais textos. Posso ficar horas aqui, mas esse vídeo já está enorme, dá um trabalho para editar. Então, coisas pontuais, como João 1, uma coisa específica sobre o Filho do Homem, Filho de Deus, coisas específicas, posso tratar em outros vídeos. Deixa aí qual você acha que eu deveria tratar, ou que não foi respondido direito, que poderia melhorar, que a gente pode tentar responder no próximo vídeo, tá bom? Então já deixa seu comentário aqui embaixo a respeito desse assunto. E eu quero terminar aqui dizendo: a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Isso é inegável. Todos os textos aqui apresentados mostram Jesus como Deus. Você pode dizer: eu não consigo crer nisso, eu não consigo compreender isso, mas você não pode negar que a Bíblia apresenta ele como Deus. É melhor viver sem fé. Falar: isso eu não consigo crer, eu não sou cristão. Cristão vai acreditar naquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia aponta Jesus como Deus. E por mais que você não acredite em Jesus como Deus, Filipenses 2, de 10 a 11, vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, até os demônios adorarão. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios. Lembra? Kyrios é a tradução do grego na Septuaginta para a palavra Yahvé e Adonai, ou seja, Kyrios é Deus. Então, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, para a glória de Deus Pai. Você pode até acreditar em Jesus como Jesus não sendo divino. E admita: eu não acredito, isso não faz sentido para mim, eu não sou cristão. Mas naquele grande dia, você vai confessar com a sua boca, com a sua língua confessará, e estará prostrado perante a Jesus Cristo, dizendo: este é o Senhor, este é Deus, Jesus Cristo, Kyrios. Tá bom? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado quando novos vídeos aparecerem. E pode ter certeza que vai sair um vídeo a respeito do Espírito Santo ser Deus. Com certeza vou fazer os vídeos mais específicos a respeito de algumas coisas aqui que não dá para tratar agora, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo, tá? Então, curtem e compartilhem esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus e a boa teologia chegue para mais gente. E até a próxima. Falou, falou e falou.